como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Na verdade foi As exigências do Coutinho eu vou deixar mais em particular para ver o andamento da negociação. E aí, com o andamento positivo ou negativo, a gente aborda isso mais à frente. Atenção, olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais. O que? Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais. O que? Sou vascaíno. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. E eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Álvaro Silva, por que você está comemorando tanto? Que camisa vermelha é essa na sua mão? Gente, Felipe Coutinho, Little Couto, mais perto do Vasco do que nunca, acertou a sua rescisão com o Aston Villa. Por isso eu tô aqui com a camisa do Liverpool, né, o time aí onde ele mais jogou na Europa, onde ele mais jogou na sua carreira. Eu tenho essa camisa em homenagem a ele. Eu sempre gostei do futebol do Felipe Coutinho, sempre fui fã dele, apesar dele ser Vasco, não só por isso, mas por ele ser muito bom de bola. Então, ótima notícia, já comecei o vídeo já logo entregando a paçoca pra vocês aí. Isso mesmo, gente, Felipe Coutinho acerta a sua rescisão de contrato com o Aston Villa, está livre para assinar com o clube de regatas Vasco da Gama, em meio a um turbilhão de notícias ruins, em meio a um maremoto, em meio ao tsunami, uma enchente, uma enxurrada de problemas que nós vivenciamos dia após dia, se tratando do nosso Vasco da Gama, dentro e aí pior ainda fora de campo. A gente tem essa notícia sensacional que saiu hoje aí por volta de 2 horas da tarde, mais ou menos. Pegou todo mundo de surpresa. Eu confesso a vocês que eu tava com um certo medo. Ontem eu falei sobre isso, sabe? Mas graças ao nosso bom Deus e ao Felipe Coutinho, que também quer jogar no Vasco, tudo deu certo. O Aston Villa já acertou a sua rescisão. Então é o seguinte, aperte seu cinto de segurança, se segura aí na sua poltrona, na sua cadeira, ou se você estiver no seu serviço, estiver no seu carro dirigindo, escutando o Álvaro Silva falar aqui, você que está no metrô, que está no bondão, você que já está em casa com o pezinho para cima, independentemente, sejam todos muito bem-vindos. Já peço para você, deixa aquele likezão pro YouTube recomendar o nosso conteúdo para mais vascaínos mundo afora. Valeu, galera? Quer continuar nos ajudando? Se inscreva, é de graça, dá essa força pra gente. Deixa o anúncio correr pra gente gerar receita e se quiser concorrer a 2 camisas originais do nosso Vasco, se torne membro. Quando a gente bater 50 membros, eu vou sortear 2 camisas somente para esses 50 membros. Eu vou fazer uma relação com o nome de todo mundo que é membro aqui do canal
E vou criar um grupo no WhatsApp com todo mundo que que é membro aqui do canal. A gente vai ter um grupo no WhatsApp dos membros só para falar de Vasco todo dia e vamos sortear para vocês 2 camisas. Dito tudo isso, meus amigos, vamos começar aqui pelo início. Já peço para vocês se segurarem. Como eu já falei, apertem seus cintos, se segurem nas suas poltronas. Vamos falar de muita coisa importante sobre Vasco da Gama e Palmeiras. Dimitri Payet foi cortado dos relacionados da partida. Guilherme Medel, de malas prontas, vai viajar para a Argentina, já está acertado com o Boca Juniors, já assinou rescisão com o Vasco da Gama. Vamos estar falando também sobre aí um nome aí que já começou a ser cogitado para a zaga no lugar de Guilherme Medel, sobre a Puma, sobre a Capa, sobre o potencial construtivo de São Januário, sobre o Pedrinho, que falou muita coisa importante ontem. A gente vai abrir aspas aqui pro nosso presidente, muita coisa sobre a 777 Partners de merda, né? Uma documentação aí que veio a público hoje, que foi revelada, que quando eles assinaram o contrato da SAF, já estavam devendo até as calças, tá? Tudo isso. Então, começando aqui pelo início, né? Brincadeiras à parte, meus amigos e minhas amigas, eu já dei o spoiler do Coutinho, né? Como eu já falei do Coutinho, então já vamos adentrar logo nesse assunto. Não vou ficar segurando pro final como cereja do bolo, não. Deixa a cereja do bolo pro Zé comer, né? Se é que vocês me entendem. Galera, é o seguinte. Mais uma vez, eu estou muito feliz, eu vou ler pela 3ª vez a manchete. Felipe Coutinho acerta a rescisão com o Aston Villa e está livre para acertar com o Vasco, né? Como todos nós já sabemos, o nosso Felipe Coutinho, cria da base do Vasco, campeão brasileiro em 2009 da Série B, ajudando o nosso Vasco a subir, na primeira vez que a gente acabou aí caindo para a famigerada 2ª divisão, né? Cria da base do Vasco, a maior venda, a maior revelação do século XXI no Vasco da Gama, a maior venda também nos últimos anos, aí depois foi superada, né? Mas, enfim, um ótimo jogador, jogador de 2 Copas do Mundo, tem muita lenha para queimar ainda. E outra coisa, hein? Parabéns pra você, Coutinho, nessa data querida, Coutinho. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha o presente de Natal. Olha, eu tô ficando maluco. Gente, o Álvaro tá maluco, hein? O Álvaro Silva tá maluco. Olha o presente de aniversário que o Felipe Coutinho tá ganhando e que ele tá dando pra torcida do Vasco. O cara é tão fera que até no aniversário dele, ao invés de só ele ganhar presente, ele tá presenteando 25 milhões de torcedores do Vasco da Gama. Aí você pergunta assim: Álvaro Silva, essa informação é verdade? Procede? Será que não é fake news? Será que não é caô? Será que não é cavadinha? Gente, eu apurei, a fonte é do UOL, tá? Pra ficar bem claro aqui, ó, é do Bruno Andrade do grupo UOL e também do @André Hernan, que trabalha no Grupo Globo, né, gente? Esses 2 jornalistas são muito conceituados. A UOL não costuma fazer cavadinha nem cortina de fumaça. E até mesmo o André Hernan, embora ele trabalhe no Grupo Globo, que é um pouco controverso, é um profissional que costuma trabalhar com a verdade também. Já está sendo noticiado fora do país, nas redes sociais, na gringa, né? Então, 99,9% de certeza disso ser verdade. Então, parabéns, Felipe Coutinho. Feliz aniversário, né, gente? Felipe Coutinho, que é da geração aqui do Álvaro Silva, 92, né? Ele é da geração 92, ele está completando hoje 32 anos. Eu completei 32 no último dia 24 de maio. Quando ele chegou aqui no Brasil, eu ainda falei que foi no dia, né, do meu aniversário. Eu falei, olha, se o Coutinho assinar com o Vasco mesmo, eu já ganhei meu presente de aniversário. E eu ganhei mesmo, já ganhei, porque ele chegou no Brasil no dia do meu aniversário. Hoje é dia do aniversário dele. Ele está rescindindo lá com o Aston Villa para assinar com o nosso Vasco da Gama. Pegando esse gancho, falando do Coutinho assinar com o Vasco da Gama, ontem o nosso presidente Pedrinho estava presente no ginásio de São Januário, onde tivemos ali uma audiência pública em relação ao potencial construtivo, até travei. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Fato é que a galera ali do podcast Cruz Maltino, um abraço pra galera aí, pro Mumuzinho da Colina, pro Serjão, pro Digão, acompanho o trabalho de vocês. Acho que vocês nem me conhecem, mas eu assisto o podcast de vocês são uma galera gente fina. Tá de parabéns pelo trabalho. Gente, fato é que o Pedrinho afirmou pra galera do podcast que ele está só aguardando uma data na agenda do Coutinho para ter mais uma reunião. Só que o Pedrinho falou isso ontem, né? E hoje saiu a rescisão. Então vocês podem ter certeza, próximas horas, próximos dias, algum representante do Vasco, possivelmente o próprio Pedrinho, deve estar se encontrando com o nosso Felipe Coutinho, né? Para sacramentar aí essa volta do Cria aqui pro Vasco. O Pedrinho falou também sobre o mercado da bola, sobre algumas exigências, supostas exigências que o Little Couto teria feito, né? Enfim, então é o seguinte, eu vou colocar esse trecho que o Pedrinho está falando sobre o mercado da bola, sobre aí a janela de transferências e sobre o Coutinho, e a gente já volta.
Pedrinho, Carlos Berbert do canal do Pedrosa, você frisou bastante a questão da criatividade, então eu queria saber, por exemplo, se um dos focos seria buscar jogadores ou sem contrato ou já em fim de contrato, né, se baseando um pouco no que foi a segunda janela do ano passado. Tudo bem que foi outra administração, mas se gastou menos e obviamente foi um pouco mais eficiente, foram jogadores que deram mais certo. E além disso, se uma das exigências do retorno do Coutinho seria também o retorno do Souza e do Alex Teixeira. As exigências do Coutinho eu vou deixar mais em particular para ver o andamento da negociação. E aí, com o andamento positivo ou negativo, a gente aborda isso mais à frente. Com relação a ser criativo, é você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar num jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então é tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né? Que é um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Show de bola, né, gente? Show de bola. Ó, eu tô muito feliz. Gente, eu tô muito feliz. E o quê? Sou vascaíno e o sentimento não sei por reparar. Olha, até hablando espanhol, hein? Oh, meu Deus, tô muito feliz, rapaziada. Deixa o seu likezão, deixa o seu comentário aí. Você que tá feliz, vamos lá. Você que tá feliz porque o Coutinho voltou, vou pedir pra vocês aí, dessa moral. Não colocam outras coisas do Coutinho, não. Colocam só assim, Coutinho. Todo mundo aí que tá feliz, coloca Coutinho aí, põe coraçãozinho, põe aquele símbolo aí que a gente põe do Vasco, põe aí a bolinha preta e branca, independentemente. Manda aí, escreve aí no comentário aí, Felipe Coutinho, Coutinho11, hashtag Coutinho, enfim, arrebenta nos comentários aí pra ajudar aqui o nosso canal a deslanchar esse vídeo pro monte de vascaíno que eu tô muito, muito feliz. E olha só, hein, fiquem ligados, no final do vídeo, quando eu terminar, eu preparei aí um especial aí dessa volta do Coutinho. Não tem nada 100% certo, como eu já falei, mas vamos aguardar, tá tudo encaminhado, ele já queria, o Vasco quer, já tiveram uma reunião, ele falou que estava na mão do Vasco, o Aston Villa já liberou o Coutinho. Se ele não vier jogar no Vasco, gente, vai ser a maior tragédia no Vasco nos últimos 20 anos, né? Vai ser o maior chapéu da história do Vasco da Gama se o Coutinho não vier jogar no Vasco, né? Vamos ser sinceros. Galera, dito tudo isso, depois a gente vai esmiuçar mais esse assunto, já falar mais sobre isso. Vamos entrar aqui agora no assunto do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem já aí jogos, né? O Corinthians, né? Fazendo de tudo para ser rebaixado. O Corinthians é muito louco, né, gente? A folha salarial dos caras é a terceira maior do país, só atrás do Mulambo e do Palmeiras. Os caras estão gastando 20 milhões por mês, né? Eu peço até perdão, ontem eu falei que o Vasco gasta 17 milhões por ano, né? Folha salarial é 17 milhões e meio por mês, tá? O Corinthians gasta 20 e poucos milhões por mês e não consegue arrumar nada. Fato é, o Corinthians estava ganhando, né, o jogo de 2-0 do Atlético Goianiense. O jogador deles lá fez lambança, foi expulso no primeiro tempo, o Corinthians tomou um empate. Saíram da zona do rebaixamento, mas ainda estão ali embolados. O Fluminense, por sua vez, continua jogando muito mal. Se vocês acham que o Vasco está jogando mal, vocês não viram o jogo do Fluminense ontem. O Botafogo deitou e rolou em cima do Fluminense, o Fábio salvou, né, o tricolete. Diga-se de passagem, né, eles não podem ver uma camisa do Vasco, né? Já me lançaram uma camiseta deles lá, com faixa de um lado, com faixa do outro. Esses caras copiam tudo. Daqui a pouco eles vão querer colocar Fluminense e Vasco da Gama Futebol Clube. Só falta isso, né? Fato é, o Fluminense perdeu pro Botafogo aí também pelo placar de 1-0, o Corinthians empatou, né? Resultados de momento que ainda ajudam o Vasco a permanecer fora do Z4. Porém, todavia, entretanto, na próxima rodada, um empate dessa galera é derrota pro Vasco. Pronto, a gente já entra naquele pesadelo que é a famigerada zona do rebaixamento. Por isso é de suma importância vencermos a equipe do Palmeiras, a partir da qual terá transmissão para a TV Globo nessa próxima quinta-feira, conhecida também como amanhã, né, gente? E é o seguinte, para todo o Brasil, com exceção aí do Ceará, né, e do estado da Bahia. O restante, transmissão na TV Globo para todo o Brasil da partida entre Palmeiras e Vasco da Gama, tá, gente? O Dimitri Payet, camisa 10 do nosso time, a principal estrela da companhia,
não vai para o jogo, não vai para campo. Ele que sentiu um desconforto muscular, não viajou com o elenco para São Paulo, ficou no Rio de Janeiro fazendo ali fortalecimento muscular, sendo preservado para a partida do fim de semana diante o Cruzeiro aqui em São Januário. Na minha opinião, essa situação envolvendo o Jimmy, né, o Dimitri Payet, no mínimo é estranha, tá, gente? Para mim tem duas, minha opinião, tem duas hipóteses aí. Primeira, parte física totalmente sobrecarregada, porque muito se fala assim, o Vasco não joga, o Vasco só treina, os caras ainda estão assim, estão assados. Só que, gente, tem treinamentos que é mais puxado do que o próprio jogo. Então isso pode ter também estourado a parte física do Payet. Por outro lado, não era para isso estar acontecendo. Ele emagreceu, ficou um tempão com lesão no joelho, se cuidou, se preparou, agora sentiu um desconforto. Porém, é uma partida importante, a gente precisa dele? Agora também, se a gente leva ele para o sacrifício contra o Palmeiras, e se ele se machuca para o restante da temporada, aí desanda, né? O arroz doce. Agora, enfim, eu acho que pode ser outra coisa também. Pode ter caroço nesse angu, tá? Pode ter caroço nesse angu. Prestem atenção. O Olympiacos da Grécia andou especulando o Payet um tempinho atrás. O mesmo Olympiacos, que é onde joga o Rodinei, que jogava aqui no Urubu, no Mulambo, ganhou lá a Conference League, a Liga Europa, lá da Europeia lá. Primeiro título na história do Olympiacos, assim, de expressão internacional. Os caras estão animados. Será que já é uma movimentação para o Payet sair na janela? Tomara que não sei. Tem torcedor querendo ver o Payet pelas costas. Eu acho uma loucura, porque é difícil achar jogador bom. Ele tem os defeitos dele, dá um mole aqui, outro lá, mas é difícil achar jogador bom. Ele chegou de graça no Vasco, fez de tudo para estar no Vasco, e agora que tá prestes a chegar o Coutinho, vai deixar o cara embora, aí fica difícil também de você montar um elenco, porque a gente olha lá pro Mulambo, tinha uma Arrascaeta, muito se falava assim, agora chegou o De La Cruz, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Vocês viram aí, né, no outro domingo, né? Jogaram os dois contra nós, vocês viram o que deu, né? Então dá pra jogar Coutinho e Payet, então é uma loucura de vascaíno ficar falando, o Payet vai embora, some. Agora, que deixa a gente pé da vida, deixa. O cara já tá aí, já fora de novo, a gente já fica já com suspeita que ele pode estar de chinelinho. Outra situação, falando de chinelinho, né? O Medel tava com essa suspeita também. O Álvaro Pacheco chamou ele, vem cá, trocar uma ideia. E aí, Medel, vamos pro jogo? A gente quer contar com você, dá pra jogar? Medel falou, não sei, não tô me sentindo tão confortável, não tô bem. Um cara quase um mês sem jogar e meteu essa pro treinador. E aí surgiu a notícia ontem que o Medel queria sair do Vasco e não tinha ninguém para assinar a rescisão para ele, porque o Lúcio Barbosa tinha pedido chapéu. Aí saiu mais um pouquinho depois que o Vasco assinou a rescisão com o Medel, ou seja, o Medel estava fazendo um corpo mole porque ele já queria sair. Então esse é o problema. Aí agora vem essa notícia do Payet que ele não vai pro jogo, a gente já começa a imaginar, será que ele tá metendo louco igual o Medel fez para meter o pé também? Não sabemos. Vamos aguardar, tá, gente? Vamos aguardar. Fato é, meus amigos, que é o seguinte, o retrospecto entre Palmeiras e Vasco, Vasco da Gama e Palmeiras são 134 jogos. O jogo de amanhã será a partida de número 135, que foram elas aí. 31 vitórias do Vasco da Gama, com 23 de aproveitamento, 42 empates, 31% no percentual de partidas empatadas e 61 vitórias pro Palmeiras, 46 de aproveitamento. Ou seja, o Palmeiras tem praticamente o dobro de vitórias do Vasco da Gama. É muito difícil esse confronto. Palmeiras um time encaixado, o atual campeão brasileiro, tem elenco, tem jogador, né? Enfim, mas independentemente disso, o nosso Vasco tem que fazer a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte, não é, meus amigos? Então é o seguinte, até o momento que a gente está gravando aqui, mais de 23 mil ingressos já foram comercializados, já foram vendidos para essa partida que será realizada amanhã, 9h30 da noite no Allianz Parque, né? O estádio do Palmeiras, tá, gente? E é o seguinte, tá? Só pra gente reiterar aqui a situação do Medel, tá? Já pegando o gancho aí, já falando do Medel, só pra reiterar, o Vasco fez um acordo com ele, tá? O Vasco vai pagar pro Medel mais um salário, né? Digamos que o Medel ganhava 1.200, 1.300 por mês, o Vasco vai pagar de agora até dezembro 200 mil reais por mês pro Gary Medel, um total de 1.200.000 reais é o valor que o Vasco vai pagar pro Medel. Tem muito torcedor pé da vida, puto, chateado, pô, o cara tá saindo, o Vasco ainda vai pagar pro cara sair. Gente, eu não tô protegendo aqui, tá? Eu também não gosto porque tá pegando o dinheiro do Vasco. Agora, quando ele chegou de graça, custo zero, tá? E outra coisa, ele tava jogando, ele foi tirado da equipe, não deixaram mais ele jogar, por conta da situação do Ryan, com briga com isso, com outro, a gente não sabe, não deixaram mais ele jogar. Com isso, o Riquelme, presidente do Boca, ligou para ele. E ele, antes de torcer, de gostar muito do nosso Vasco,
Ele já gostava do Boca, ele já tinha jogado no Boca, ele já torcia pro Boca. Surgiu a proposta do Boca, ele falou o quê? Eu vou embora, não tô jogando. Não tô jogando, não tô feliz. Um problemão aqui, o time tomando goleada. Vou ficar aqui pra me queimar? Ele tá metendo o pé. A gente não gosta disso? Não gosta. Agora, o Vasco fez um acordo de cavalheiro com ele. Seria como se o Vasco estivesse pagando, por exemplo, como se fosse um aviso prévio. Entendeu? Seria como se o Vasco estivesse pagando ali um aviso prévio, como se fosse assim uma multa de indenização, sabe? Ali quando a pessoa sai, quando a pessoa... né, deixa o clube. Então eu acho que foi tipo que assim, chegaram num acordo. Agora, o Vasco também vai perder 1 milhão e 200. Por outro lado, vai economizar quase 5 milhões nessa situação envolvendo o Guilherme Medel. Agora, voltando ao assunto da partida entre Palmeiras e Vasco da Gama, é o seguinte, né? Com a saída do Medel, ele que era cotado para ser o capitão e o zagueiro titular para essa partida, da equipe do Vasco para essa partida, melhor dizendo, a gente fica com 3 opções para a zaga apenas, né? O Maicon, o Rojas e o Léo, sem contar o garoto Lincoln, né, da base do Sub-20, que andou treinando nos últimos dias com um elenco profissional. Então não sabemos se o Vasco deve entrar com um esquema com 3 zagueiros ou um esquema com 2 zagueiros, com de repentemente colocando mais um volante ali, voltando para fazer a linha defensiva no momento, né, que o Vasco tiver sem a bola. A gente não sabe, vamos ter que aguardar. Eu aqui, né, esbocei aqui algumas escalações, prováveis, possíveis escalações que a gente pode estar fazendo. Eu entrei lá no site do GE e fiz aquela simulação, né, de escalar as equipes aí. Como vocês já acompanham na tela, eu particularmente, tá, gente, Álvaro Silva, eu escalaria o Vasco aí num 4-4-2, sem inventar muita moda, sabe? Com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, né, o Rojas e o Léo formando dupla de zaga, e o Piton na lateral esquerda. O Juan Esforza e o Hugo Moura fazendo ali o meio campo, ou o Matheus Carvalho. Na verdade, eu prefiro o Matheus Carvalho, que o Hugo Moura adora fazer lambança. Colocaria o Adson pela direita como meia, Dimitri Payet pela esquerda, Verratti e David, tá, gente? E essa seria a escalação que eu colocaria. E aí a gente pode trocar, por exemplo, o Puma, né, o Paulo Henrique pode entrar no lugar do Puma, né, o Maicon pode ser que jogue no lugar do Rojas, e como eu já falei, o Matheus Carvalho poderia jogar no lugar do Hugo Moura ou vice-versa. É o que a gente tem, tá, gente? É o que a gente tem. Não é que eu tô inventando, não é que dá pra fazer diferente, é o que tem. É o que tem. Se for fugir disso aí, vai pegar lá o Zé Gabriel, entendeu? Vai colocar o Rossi no ataque, entendeu? Não vai resolver. Vai colocar o Vitor Luiz na lateral esquerda, enfim. Outra possibilidade, 4-3-3, que eu acho muita loucura pegar o Palmeiras lá no tapetinho dos caras, no 4-3-3, né? Mas enfim, vocês acompanham na tela, seria aí Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Rojas e o Léo, tá? Nesse 4-3-3. Aí a gente colocaria aí, deixa eu ver. Ah, não, 4-3-3? É isso mesmo. PH, Rojas, Léo e Piton. Aí no meio, Hugo Moura, Esforza e Payet, ou Matheus Carvalho, Esforza e Payet. E aí o Adson nesse esquema jogaria como ponta direita, tá, gente? Aí seria lá na frente Adson na direita, David na esquerda e Verratti mais centralizado. Ou também, tá, gente? Num 3-5-2, tá? Num 3-5-2 aí, que seria também uma boa escalação. O problema é o treinamento, é o que eu tô falando. Quem vai marcar quem vai puxar o balanço pro lado de cá, quem vai puxar pro lado de lá. A saída de bola fica na responsabilidade de quem? Qual o meio campo que vai vir ajudar na saída de bola? Qual vai ser a movimentação dos jogadores aí, os ponta de lanças, né? Quando o Vasco for fazer a saída de bola para puxar a marcação, tudo isso tem que ser treinado, porque se você entrega uma bola na saída de bola, o adversário sai na cara do gol. Mas é uma boa formação o 3-5-2, tá? Que aí seria mais ou menos assim, o Léo Jardim, né? O Maicon, o Rojas e o Léo fazendo a trinca de zaga, né? O Rojas no meio que flutuando, como um falso volante, vai. Muito se fala de falso 9, vamos criar aqui um falso volante. Maicon e Léo na dupla de zaga, plantados dentro da área, um passinho à frente, o Rojas, quando o Vasco está sem a bola, ele faz a linha defensiva ali junto com o Maicon e o Léo, mas quando tá com a bola, ele aperta, ele pressiona, ele ajuda ali na saída de bola, não sei, né? Aí no meio campo seria Hugo Moura ou Matheus Carvalho, Esforza, né? Puma, Rodrigues e Piton. Eu, no esquema com 3 zagueiros, eu colocaria o Puma, porque eu acho que o Puma tem mais qualidade aí finalizando no 1 contra 1 do que o Paulo Henrique, tá? Até porque o Puma nos primeiros 20 minutos contra o Mulambo, até a vaca ir pro brejo, até enquanto o jogo ainda tava 1-0 pro Vasco, o Puma jogou bem. Depois que o Vasco tomou o segundo gol, aí o time inteiro desandou e ele não foi diferente, mas eu daria uma chance pra ele, não sei. Vamos aguardar. Aí colocaria, lógico, o Piton pelo lado esquerdo, que é outro que sabe dialoga muito bem com o Dimitri Payet, o Payet centralizado, Adson, né, ou David e Verratti lá na frente. Essas seriam aí as possibilidades que eu poderia estar utilizando. Foi bom, né? Meu nome é Álvaro, mas eu não sou o Álvaro Pacheco, né? Sou o Álvaro Silva, que o Vasco, né, poderia estar utilizando diante a equipe do Palmeiras.
Galera, agora vamos mudar de assunto aqui. Quero falar um pouco com vocês sobre o mercado da bola. Eu acabei de falar para vocês sobre a saída de Guerre Medel, né? Eu quero até agradecer ao Medel também pelo serviço no ano passado aqui, que ajudou o nosso Vasco a permanecer na Série A. Agora a vida que segue, paciência. Não adianta também ficar pagando de viúva, xingando o cara, chorando porque saiu, ou então falando já vai tarde. Já foi, valeu, show de bola, vida que segue. Ele cumpriu a missão dele. A missão dele ano passado, quando ele chegou, era puxar a fila para chegarem outros jogadores, e chegaram, né? E manter o Vasco na Série A. Então ele cumpriu a missão dele em 2023. 2024 ele ficou devendo, mas não só ele, o elenco inteiro, né? Com exceção de 2 ou 3 jogadores. Agora, galera, com a saída do Medel, surgiu uma informação ontem que eu não gosto, não concordo, tá? É o seguinte, como segue a manchete na tela, zagueiro Raul Gustavo do Corinthians é o primeiro nome na mesa do Vasco para o lugar de Medel. Gente, vamos lá. O Corinthians ontem fez de tudo para não ganhar do Atlético Goianiense, com uma dupla de zaga com Félix Torres e aquele Kaká, né, que estava lá no Atlético Paranaense, que foi ventilado aqui no Vasco no início do ano. Fato é que esse menino aqui, deixa eu ver o nome dele, Raul Gustavo, ele não é titular no Corinthians. E o Kaká, que jogou titular ontem, é fraco. Inclusive ele fez um gol contra ontem, gente. E o Félix Torres, ele joga um jogo muito bem, e outro jogo ele joga uma nhaca. Tá? Então, se os 2 zagueiros titulares do Corinthians já não são essa pressão toda, você imagina o cara que não serve para ser titular, que é reserva no Corinthians. E o Corinthians hoje está pior do que o Vasco. Se vocês acham que a 777 investiu mal, que é verdade. Se vocês acham que o Alexandre Matos contratou mal, que também é verdade. Se vocês acham que a gente está cheio de pé de rato no nosso elenco, é outra verdade. E se vocês acham que a nossa folha salarial é muito alta e não corresponde com o que a gente tem dentro de campo, é outra verdade. Agora é o seguinte, vou contar outra verdade para vocês. O Corinthians está conseguindo fazer tudo isso aí muito pior do que o Vasco. A folha salarial maior do que a do Vasco, problemas piores do que o do Vasco, problema lá envolvendo a Vaidbet, que deixou o clube deles lá, utilizaram o nome de uma mulher lá em Peruíbe como laranja, né? Eu acho interessante que esses vagabundos da mídia aqui do nosso país passaram em tudo quanto é jornal ontem a história da mulher que foi usada como laranja lá em Peruíbe, no litoral paulista, para abrir uma empresa de fachada lá, supostamente para desviar dinheiro da Vaidbet, que patrocinava o Corinthians. Mas ninguém falou nada da 777, né? Eu acho interessante. Mas voltando ao assunto. Então quer dizer, o cara que não serviu para jogar no Corinthians, ele vai servir para chegar no Vasco e ser titular nessa porra? Tá de brincadeira. Tomara que seja mentira. Porque se for verdade, já tá começando tudo errado. Se for verdade, tá começando tudo errado. Na minha opinião, eu acho que isso é mentira, isso é cavadinha, tá? Escutem o que eu tô falando. Agora que chegou o Pedrinho e o Felipe aqui no Vasco, eu acho que isso é cavadinha de vagabundo aí, de jornalista vagabundinho, amigo de empresário, é minha opinião. Tá, gente? Agora mudando de assunto aqui, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de material esportivo, né? A gente vem falando com vocês desse imbróglio já há alguns dias, a gente trouxe pra vocês aqui quase que em primeira mão que o Vasco estava negociando com uma empresa aí de primeira linha, ou empresas de primeira linha. No primeiro momento descartou a Puma, a gente levantou a hipótese aqui, será que é a Nike, será que é a Adidas, será que é a New Balance, né? A gente ficou com aquela aqui. Fato é que o próprio Pedrinho, o próprio Vasco já entrou em contato de novo com a Puma. A gente tomou conhecimento que a Puma teria oferecido ao Vasco 24 milhões de reais por ano, além de todo o material esportivo, do fornecimento do material esportivo para o nosso Vasco. Pedrinho ontem à tarde se reuniu com representantes da Puma, da marca, da empresa alemã de material esportivo. As conversas estão bem adiantadas, estão bem assim avançadas. O Pedrinho vê com bons olhos essa possibilidade da Puma ser a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. A Puma ainda tem interesse em ser a nossa fornecedora de material. Seria um contrato muito bom se for realmente verdade, né? O que está sendo noticiado de 24 milhões, mais 25% de royalties, mais o material esportivo. Não seria igual aí São Paulo, Mulambo, Palmeiras, mas já seríamos aí o quarto, quinto maior patrocínio de fornecedor esportivo do país, né? Que seria um salto muito grande para quem tá pegando menos de 1 milhão por ano. Para você pegar 24 milhões por ano, pô, é 23 vezes a mais, né? É lógico, quanto mais melhor. Falando em quanto mais melhor, Álvaro Silva, então por que o Pedrinho ainda não assinou com a Puma, já que a proposta é boa? Por isso que eu tô falando para vocês, quanto mais melhor. O Pedrinho tá aguardando. O Pedrinho é papo reto, gente. Ele falou pros caras da Puma, olha, gostei da proposta, vamos continuar conversando.
mas eu vou esperar até o fim do ano, porque o nosso clube precisa de dinheiro, então quem colocar um pouquinho a mais, a gente vai assinar. Então, ou seja, o Pedrinho tá meio que abrindo um leilão, e tá certo, quem der mais, leva. E o que tá em jogo? A marca Vasco da Gama. Então, quem atrelar a sua marca esportiva à marca Vasco da Gama, vai ganhar, porque somos mais de 25 milhões de torcedores espalhados mundo afora. Com isso, né, a capa acendeu a luzinha vermelha, ligou o sinal de alerta, pegou o telefone vermelho, pegou o telefone azul, parou em italiano, hablou em espanhol, falou em português. Brincadeiras à parte, a capa, né, deu o jeito lá de entrar em contato com o Vasco. Ó, nós queremos renovar. A gente tem aí uma certa prioridade para renovar. Como é que vai ficar? O Pedrinho até agora não deu o ok que vai renovar. E tá certo. Tá aguardando aí, a capa tá aguardando o Vasco responder, né, para marcar uma reunião e aí pro Vasco ouvir essa contraproposta da capa, né, para renovar o contrato. Então vamos aguardar de primeiro momento uma proposta na mesa da Puma. A capa tá querendo fazer uma outra proposta, né? Surgiu uma notícia alguns dias atrás de que a Nike teria feito uma proposta. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Mas fica aí a atualização. Então o Pedrinho já falou, eu já expliquei para vocês. Agora vamos virar a chavinha. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a situação do nosso potencial construtivo do novo. Agora sim, do novo São Januário. Como vocês já sabem, ontem na parte da tarde, para o início da noite, tivemos a terceira e última audiência pública, né? Na Colina Histórica, no ginásio de São Januário. Foi aberto ao torcedor. Vários canais que cobrem o dia a dia do nosso Vasco, tanto da mídia convencional quanto youtubers, se fizeram presente no nosso ginásio ali em São Januário, vários torcedores também, vereadores, associação de moradores ali das comunidades no entorno, moradores também do entorno de São Januário, todo mundo se fez presente. Fato é, meus amigos, que é o seguinte, tá? Foi concluída essa etapa, agora só, gente, só falta a última etapa. Por que a última? Porque a parte do Eduardo Paes sancionar, ele vai sancionar. O projeto tá correndo certinho, ele é Vasco, foi ele que ajudou o Pedrinho aí a levar isso para frente. Então o Eduardo Paes vai sancionar esse projeto. O que falta agora é o seguinte, a expectativa, né, da diretoria do Vasco da Gama e de todos nós torcedores espalhados mundo afora é o seguinte, é que a segunda votação na Câmara de Vereadores possa acontecer talvez nessa próxima quinta-feira, conhecida como amanhã, ou na próxima terça-feira, semana que vem, e os parlamentares, os vereadores aqui do Rio de Janeiro estão estudando, trabalhando ali, se há possibilidade, né, se há necessidade, melhor dizendo, de implementar alguma emenda. Álvaro Silva, o que é uma emenda? Gente, uma emenda é o seguinte, tem um projeto, só um exemplo, o projeto diz que vão ser 2 folhas para fazer um texto, só para vocês entenderem, só um exemplo. Para fazer um texto, vai usar 2 folhas. Mas os vereadores entendem que pode ser pouco. Então eles querem colocar lá no projeto que tem que ser 3 folhas, para evitar falta de papel. Só um exemplo, entendeu? É como se fosse isso. É como se, por exemplo, é como se os vereadores analisassem um projeto lá e falassem assim, ah não, eu acho que precisa melhorar aqui a questão do estacionamento. Eu acho que tem que ter mais tantas vagas aqui, senão não vai comportar em dia. Coisinhas assim, entendeu? Tomara que não precise. Por quê? Na primeira votação, todos os vereadores que estavam presentes votaram sim. Foram 45 votos a 0. Nessa segunda votação, a gente precisa de pelo menos 26 votos, porque são 52 vereadores ao total na Câmara aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente alcançando 26 votos a favor, esse projeto já vai ser aprovado. Esse PL, esse projeto de lei já é aprovado, já se torna lei, tá, gente? É algo que é muito provável de acontecer, porque outra coisa que é muito rara, como eu já acabei de mencionar, logo em primeira instância, na primeira votação, tem uma votação por unanimidade. Isso significa que está todo mundo de acordo com que o projeto vá para frente. Então vamos aguardar. Tudo isso adiantou e adiantou muito. Agora tem uma outra situação. O próprio Pedrinho também afirmou que esse projeto do novo São Januário, ele tem a possibilidade de ser implementado, de ser instalado no novo estádio um teto retrátil, tá? Que é isso, Álvaro Silva? Gente, teto retrátil é aquele telhado, aquele teto que abre e fecha, assim como tem na arena, lá na Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense, assim como tem na maior parte dos estádios do futebol alemão, porque lá tem neve, assim como tem também alguns estádios também da África do Sul, que faz muito calor por conta do sol, né? No projeto do novo São Januário, isso pode ser implementado sim. Tô vendo o torcedor reclamando, vão começar a inventar, daqui a pouco vão querer fazer show, porra, nada tá bom pra essa torcida do Vasco. Felipe Coutinho chega, a torcida reclama. O Paes chegou ano passado, a torcida reclama. Nada tá bom pra torcida. Estamos prestes a fazer uma porra do estádio para quase 50 mil torcedores. 32 mil torcedores em pé. 32 ou 37, não sei. Em pé, de arquibancada. Sabe? Um estádio lindo, sensacional.
vai gerar emprego para uma porrada de gente lá na barreira do Vasco. Aí tem a possibilidade de colocar um teto retrátil, que no Rio de Janeiro faz um calor, faz um sol para cada um. Dá para ser utilizado em várias situações e tem gente reclamando. Ah, é brincadeira, gente. Então, na boa, então nada tá bom pra torcida do Vasco. Então nada tá bom, aí fica difícil. Eu não quero nem me estressar aqui, porque vascaíno não pode brigar com o vascaíno. Galera, outra situação aqui eu quero falar pra vocês. A dona Leila Pereira, né? Vocês sabem, a esposa do senhor José Roberto Lamáquia, ambos donos da Crefisa. Leila Pereira, atual presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu que tenho um carinho pelo Palmeiras, por ser uma colônia italiana, eu sou descendente de italiano, mas sou Vasco pra caramba, pode ficar tranquilos, tá? Mas é o seguinte, a Leila Pereira, tá? Como segue a manchete na tela, durante uma reunião no Conselho Deliberativo do Palmeiras, ela afirmou para os conselheiros que a Crefisa não vai comprar o Namir White de São Januário. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso foi divulgado no canal de YouTube do Palmeiras. Isso é muito sério, tá? A Leila Pereira falou no Conselho Deliberativo do Palmeiras, a atual presidente, afirmou para os conselheiros que a Crefisa não vai comprar o Namir White de São Januário, gente. No mínimo contraditório, porque o próprio marido dela veio a público e falou que vai comprar. Aí fica essa patifaria, um fala que sim, outro fala que não. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu não estava na sala lá, na reunião do Conselho do Palmeiras, não sou conselheiro do Palmeiras, não tenho o telefone da tia Leila Pereira para ligar para ela e apurar essa situação, então teremos que aguardar, né, o desenrolar dessa história. Mas aí é o seguinte, antes da gente finalizar esse assunto, quero colocar para vocês aqui, abrir aspas pro Pedrinho falando em relação a São Januário. Então acompanhe, a gente já volta. 40 anos depois, a gente está aqui com uma oportunidade de ser de cada um daqueles 10 mil torcedores para reconstrução e modernização de São Januário. Na minha campanha, eu cheguei na barreira, né, e falei para ela, não vou te prometer, porque eu não sou político, eu vou cumprir. E pode acreditar que a gente vai fazer o estádio, eu falei para ela. Eu sei que isso vai interferir diretamente depois que o estádio ficar pronto na barreira e nas outras comunidades aqui próximas. Eu me emociono muito porque eu lembro exatamente daquele lado ali, ficava o meu pai, assoviando quando eu estava desligado no jogo, para eu acordar com 6 anos de idade. 40 anos depois eu estou aqui. É triste saber que essa quadra não vai mais existir. Triste saber que esse estádio emblemático vai ser modificado, mas também feliz por saber que é muito melhor para vocês, para cada um de vocês, torcedores. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sou um de vocês. Vocês podem acreditar que cada movimento que eu faço é pensando em vocês. Vão ser 2 anos e meio por aí de obra para dar uma estrutura melhor. E o Vasco ainda vai ficar pequeno para a nossa torcida. Mas vocês merecem tudo de melhor. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto, muita gente que está envolvida. E desejo do fundo do coração que daqui a muitos anos, quando eu estiver mais velho, eu tenha a certeza absoluta de tudo que eu estou fazendo em prol para cada um de vocês, do filho de vocês, neto de vocês, porque eu fui criança aqui, fui adolescente, fui adulto, hoje já sou um homem e quero ser um idoso frequentando São Januário, o maior orgulho que meu pai teve. Obrigado a todos. Show de bola, né, gente? Como vocês acompanharam, e não parou por aí, tá? O Pedrinho também falou sobre a saída do Lúcio Barbosa e a Kátia dos Santos, né, que era a CFO, e o Barbosa, que era o CEO, e também sobre a saída do Gary Medel, né? E aí o Pedrinho até afirmou, né? Tem que querer estar no Vasco, né? Tem que querer ficar no Vasco. Então, acompanhe também esse trecho que a gente já volta. Não tem nome. Obviamente, a gente já está em busca disso, né? Não tinha o nome de forma antecipada. Depois que foi comunicada a saída do Lúcio e da Kátia, a gente obviamente começa e temos nomes para ocupar o lugar. Que fique claro que foi uma decisão pessoal.
obviamente, me incomoda, porque para estar no Vasco tem que querer estar no Vasco. Que isso fique bem claro. Na minha gestão, só vai estar no Vasco quem quer estar no Vasco, quem quer viver o Vasco na sua essência. A sua essência é sentir a dor do Vasco, é sentir a alegria do Vasco, é entender o que é o Vasco. Isso, para mim, é mais importante. Quando a atmosfera aqui embaixo ela flui, as coisas em cima acontecem de uma forma melhor. A gente está acostumado a falar, a bola entra, a bola não entra, né? Todo mundo fala muito isso. E, às vezes, aqui embaixo, as coisas não estão da forma que a gente quer. Foi uma decisão dele, estranhamente, logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mais respeito, e agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, né? Então o Vasco anda para frente sempre. Pedrinho, Gustavo do Expresso do 920. A gente poderia ver muito mais disso no Vasco, né? A gente, infelizmente, quando muda-se gestões, o Vasco sempre destruía tudo o que tinha, nada prestava e jogava fora. Isso demonstra o quanto é importante a gente manter o que é bom da gestão anterior e seguir em frente fazendo a nossa, porque a gente viu que muitas vezes foram destruídos projetos que, de certa forma, poderia dar certo, mas pelo ego da pessoa que estava à frente da presidência, infelizmente, eles iam lá e tiravam de circulação. Você tocou num ponto importante, assim, desde da campanha, obviamente, eu sempre preguei uma tranquilidade, uma paz por diversos grupos que o Vasco tem. Eu, fora, obviamente, da campanha, eu não entendia muito se todo mundo é Vasco, porque tem diversos grupos. É óbvio que cada um tem um pensamento diferente para construir o Vasco. O Vasco também, por ter se tornado um clube empresa, a gente tem que entender que lá em cima ele pode ter duas conexões, né? A empresa e o associativo. Mas, para mim, internamente, o Vasco é único. Então, eu não posso ter duas redes sociais, eu não posso ter dois planos de sócio, eu não posso ter duas televisões. Isso, para mim, é completamente desconectado com o que é a instituição, com o que é a história do Vasco. Então, dentro das minhas possibilidades, o que eu faço é manter a união. Nem sempre isso é possível, e na maioria das vezes não é por causa de mim. Então, e também, assim, não sou o santo da história, não é isso que eu quero falar. Eu só quero falar que, da minha parte, sempre tem uma iniciativa da gente unir o Vasco. Então, assim, agora que eu tenho um pouco mais de controle, os movimentos que eu posso fazer, né, com a liminar, eu estou tentando já fazer um alinhamento de plano único dos sócios, estou tentando fazer uma conexão, obviamente que os esportes amadores, eles podem ter as suas redes sociais, mas eles são conectados a uma rede só do Vasco da Gama, porque o Vasco é um só. Ninguém vai falar aqui que é Vasco, SAF, que é Vasco, Associativo Vasco, é Vasco. Esse é um ponto que eu tento estruturar de forma institucional. Os funcionários da SAF não são melhores do que os funcionários do Associativo. Né? Não tem porquê isso. Então é tudo Vasco. Então você tocou num ponto importante. E o que tiver de bom para ajudar a melhorar o Vasco está de portas abertas. Sempre esteve de portas abertas. Na minha gestão, a gente nunca fechou porta para ninguém. Show de bola, né? Gente, sobre isso aí eu não vou nem me alongar muito. Não vou nem me aprofundar muito, não. Eu quero que o Lúcio Barbosa vai pra puta que o pariu, tá? Porque esse cara aí é um chupador de bota do caramba do Josh One, pra não falar outra coisa, tá? Essa senhora, Kátia dos Santos, bateu de frente com o oficial de justiça enquanto o restante da patotinha deles saía pela porta dos fundos da sede da Vasco SAF, quando o perito, com uma ordem judicial na mão, queria entrar lá para pegar toda a documentação para perícia, no mínimo estranho. Aí agora que o nome do bonitinho aparece lá na comissão que vai ser investigada junto com a turma do Salgado da 777, ele pede conta. Bem interessante isso, né? Aí o Pedrinho falou, me causou estranheza. O Pedrinho sabe o que é, só que ele não pode ficar tecendo comentário sem ter prova, que ele pode aí acabar arrumando um problema pra ele. Então ele tá quietinho, né? Ele vai deixar os advogados do Vasco aí colocarem, né, cada um no seu devido lugar, se é que vocês me entendem. Gente, agora é o seguinte, ainda falando aí da administração do Vasco, com a saída do péssimo dirigente Lúcio Barbosa, que nunca foi dirigente, era diretor financeiro da KPMG, investigada no mensalão, meu Deus, com prática de rachadinha, olha aí. Pois bem, agora com a saída do Lúcio Barbosa, o Vasco tenta convencer o Ramon Dias, tá, gente, a não ir mais à FIFA para cobrar multa rescisória do clube. A gente deu informação para vocês na última semana de que o Ramon Dias estaria querendo cobrar algo em torno de 16 milhões de reais do Vasco. Após duras críticas da torcida e da mídia que cobre o Vasco, o treinador deu 2 passinhos atrás e falou, olha, meu problema não é com o clube, é com a 777. Se essa empresa voltar ao controle, a gente vai colocar na justiça. Então agora que o Pedrinho está fazendo de tudo para tirar a 777, tirou o Lúcio Barbosa, que era desafeto do Ramon Dias, tudo está resolvido, entre aspas, está se resolvendo, vamos dizer assim.
Pedrinho tá tentando agora, né? Falou, Ramon Dias, vamos negociar isso aí, pô. Não ferra o Vasco lá na FIFA, não. Senão a gente vai tomar transfer ban, vai embolar tudo, vão bloquear nossos bens, vai acabar com o clube. Então, tomara que o Pedrinho consiga desenrolar essa situação aí pro nosso clube. Outra situação envolvendo administração e dinheiro é o seguinte, o Vasco é multado em R$20 mil pelo STJD por arremessos de objetos contra o Criciúma, tá, gente? R$20 mil. Ficou barato, tá? Ficou barato. Meia dúzia de objetos arremessados no gramado, 4-0 pro Criciúma dentro de São Januário, com o Bolace dando 360 na frente da zaga. Ficou barato, ficou baratinho. O Vasco não pode gastar dinheiro, a gente tá sem dinheiro, mas ficou barato. Agora, entrando na tretinha, né? Vasco da Gama versus 777 Partners. Prestem bem atenção, torcedor, coloquem atenção, um assunto muito importante. Como segue a arte na tela. Documento que mostra colapso da 777 no momento da compra da SAF será levado para a arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, ou FGV. Em resumo, gente, em tese, a 777 Partners, como vocês já acompanham, né, a foto do documento na tela, a qualidade não é tão boa, mas dá para ver, se vocês derem um zoom vocês vão conseguir ver. Tá? A 777 tinha, quando a 777 assinou o contrato da compra do Vasco, da SAF do Vasco, dos 70% da SAF do Vasco, eles tinham em ativos, em bens, 8 bilhões e 800 milhões de reais. Porém, todavia, entretanto, eles tinham 8,9 bilhões em dívidas, ou seja, mais de 100 milhões de reais, de dólares no vermelho. No vermelho! Tá? A 777 comprou 70% da SAF do Vasco, tá? Inadimplente, devendo no vermelho, com um nome sujo, vamos dizer assim, tá? Como é que passa por um processo de due diligence? Que você pega uma empresa ali para fazer diligência de tudo que acontece para ver se tá ok, se pode ser feito ali a parceria comercial. Como é que fazem o processo de due diligence? Como é que fazem as investigações? Como é que eles pegam uma porrada de garantia financeira que a 777 tinha dinheiro? Como é que aquele filho de uma égua do Osório chega pro torcedor do Vasco, lá na Vasco TV, e fala que é um parceiro que tem bala na agulha? E os caras compram, quando compram, gente, não é agora que eles estão tomando processo, não. É 1 ano e meio, quase 2 anos atrás. Quando eles compraram a SAF do Vasco, já estavam devendo mais de 100 milhões. Já estavam no vermelho. Como é que isso acontece, gente? Aquele vagabundo do Jorge Salgado falou para a torcida que o Grupo City tinha interesse, mas a 777 foi a única empresa que colocou a proposta na mesa. Mas ele não conta para ninguém que ele pegou a porra do avião e foi lá para os Estados Unidos para bater na porta do Josh Wander. Eu nunca vi isso, gente. O poste tá mijando no cachorro. Porque assim, vocês que moram no Rio de Janeiro, São Paulo, vocês que veem televisão, vocês sabem aí, ontem mesmo o pau torou aqui no Rio, na Avenida Brasil, fecharam a Avenida Brasil, bala comendo pra tudo quanto é lado, arrastão, o policial do BOP que foi morto, enfim, ninguém entende nada, óbvio, mistura os assuntos, mas sabe por que eu tô falando isso? Porque naquele caso que aconteceu aqui no Rio ontem, né, ali os bandidos de facções, por ordem do crime organizado, desceram pro asfalto, pra pista, como se diz no Rio, para praticar o assalto. Eles foram atrás do pessoal para roubar. Mas aqui no Vasco foi diferente. O Jorge Salgado pegou o avião e foi atrás do ladrão. Da rimou. Jorge Salgado pegou o avião, voou para os Estados Unidos, atrás do ladrão. Foi isso que ele fez, gente. Foi isso que ele... Gente, é só no Vasco que isso acontece. E aí agora esse documento comprova, divulgado pelo ex-jornalista do Grupo Globo, Thiago Leifert, lá no seu canal, que quando a 777 comprou a SAF do Vasco, já estava em colapso financeiro. E será esse documento que o nosso associativo vai apresentar para a Fundação Getúlio Vargas para empurrar o fumo nessa empresa 771 de merda. Para ficar o registro aí para vocês, torcedores e torcedoras do nosso Vasco da Gama. Como eu já desejei feliz aniversário para o nosso Felipe Coutinho, hoje é dia delas e deles também, né? Dia dos namorados. Vocês viram no início, né? O Verrete colocou lá no seu Instagram, né? A eterna namorada, sua esposa, né? Ó, um beijo pra minha esposa também, Josiane Rodrigues Gomes. Eu te amo, tá, meu amor? Você também é minha eterna namorada. Você também que namora, que é casado, faz a sua média aí, senão vai dar ruim, hein? Gente, brincadeiras à parte, hoje também, além de aniversário do Felipe Coutinho, dia dos namorados, é o seguinte:
Hoje é aniversário também do ex-treinador do nosso Vasco da Gama, Antônio Lopes. Ele está completando 83 anos. Antônio Lopes, que foi campeão brasileiro em 74 e campeão carioca em 77, como coordenador técnico e preparador físico do Vasco da Gama. Já lá depois, 20 anos depois, ele se tornou treinador do nosso Vasco, onde ganhou o Brasileirão de 1997, acumulou 3 campeonatos cariocas como treinador em 82, em 98 e em 2003, e ganhou a Libertadores de 98 e, é claro, a Copa Rio-São Paulo de 1999, um dos treinadores mais vitoriosos da história do nosso Vasco da Gama. Então, meus parabéns ao nosso querido Antônio Lopes, que está completando 83 anos no dia de hoje. E mais uma vez também, meus parabéns ao nosso querido Felipe Coutinho, que está completando 32 anos no dia de hoje. Ele que foi a maior revelação do século XXI do Vasco da Gama e está prestes a ser a maior contratação do século XXI também do nosso Vasco da Gama, e superando com tranquilidade aí a chegada do Dimitri Payet aqui no Vasco, né, o Maxi Lopes, né, outros jogadores que passaram aí nesses últimos 20 anos, né, Diego Souza, né, Alexandro, outros jogadores que passaram aqui pelo nosso Vasco, né, será sim a maior contratação. Meus amigos, agora é o seguinte, hein, deixa eu ver aqui para vocês, só para não esquecer a pauta aqui, ó, para falar para vocês tudo importante, tudo bem detalhado que a gente tem que falar, né, meus amigos. Então, gente, agora é o seguinte, hein, eu quero falar aqui para vocês, aqui um pouco, né, é do nosso Campeonato Brasileiro, né. Gente, não sei se vocês repararam, o Campeonato Brasileiro esse ano tá muito embolado, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, gente, né, vem perdendo jogo após jogo, patinando pra caceta, e nesse momento parece que tá se desenhando aí uma zona de rebaixamento que era uma zona de rebaixamento comum há 10, 12, 15 anos atrás aqui no Brasil, onde você pegava os 4 de menor expressão na Série A e os que brigavam para não cair. Hoje, a zona da degola está sendo figurada por Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, né? Nós sabemos que todas essas equipes realmente vão fazer um campeonato de permanência, tá? Só que, por exemplo, o Atlético Goianiense é uma equipe que vende caro, é uma equipe que pouco ganha, mas sempre que perde é um ufa-ufa para quem consegue ganhar deles, tá? O Criciúma, a mesma coisa, estava tomando de 4-0 do Cuiabá esses dias, conseguiu fazer 2 gols, incendiou a partida, mas tomou o 5º gol depois, aí desmoreceu. Mas é um time para ficar de olho. E o Vitória, que ainda está se encaixando, está se organizando, então assim, não tem cachorro morto. Então o Vasco tem que fazer a sua parte, porque além desses 4 times, com todo respeito, de menor expressão, que estão ali dando muito trabalho, embora estejam na zona do rebaixamento, nós temos acima deles o Fluminense, que é rival nosso e tem sim um elenco qualificado, não era para estar onde está. É lógico, não é aquele elenco, mas é um elenco que não era para estar onde está. O Corinthians não era para estar onde está, o nosso Vasco também não era, né? E aí tem outros times ali embolados, né? Como por exemplo o Grêmio, né? A gente vê ali também ali oh meu Deus, né, o Grêmio, o Juventude, o Fortaleza, né, eu estava olhando aqui na minha colinha. A gente vê esses times aí que estão embolados ainda, né? E o Vasco tem que ganhar. E como que a gente ganha jogando contra o Palmeiras fora de casa? Então assim, eu acho que o nosso treinador agora é hora de fazer o simples, o básico, buscar pelo menos um empate, fechar a casinha contra o Palmeiras. Sair de peito aberto vai tomar dormindo se sair de peito aberto, porque a zaga dos caras é boa. Os laterais são rápidos e o meio-campo e o ataque não precisa nem falar do Palmeiras, né? E se ficar também o jogo inteiro com as 2 linhas de 4 enfiadas com a bunda lá dentro da área, vai tomar do mesmo jeito, mais cedo ou mais tarde os caras enfiam a bola para dentro do gol. Então o Vasco tem que encontrar esse equilíbrio, encontrar a hora certa de fechar a casinha, sair na hora certa para tentar também espetar um gol nos caras, tá? Porque se a gente jogar se acovardando, a gente vai perder. Se jogar de peito aberto, vai tomar outra porradinha. Tá? Então a gente tem que ter equilíbrio. Como que encontra o equilíbrio? Na escalação e na formação tática. Por isso tivemos aí 10 dias para treinar. Álvaro Pacheco, você já sabia, você já estava estudando a equipe quando você chegou aqui para treinar antes do jogo contra o Flamengo. A gente tomou aquela goleada. Você já estudou o nosso meio-campo. O Brasil inteiro estava falando que o meio-campo era o maior problema do Vasco. Agora a gente tem 2 problemas, que você estragou. A zaga que já estava ruim, você piorou ela. E o meio-campo não foi consertado, Álvaro. Então, você tem essa obrigação de botar esse meio-campo do Vasco para marcar,
para disputar até a última bola e colocar essa zaga para jogar feijão com arroz, porra. Não dá pra sair jogando, chuta a bola pra escanteio, pra lateral, joga pra frente, dá bicuda na bola, joga feio. Não dá pra sair jogando, joga feio. É melhor jogar feio, 20 minutos do jogo, desafogando, jogando a bola lá pra frente, deixando os seus laterais, seus zagueiros respirando um pouco, do que querer jogar bonito, tentando sair jogando, quando a bola chega no meio campo, o time inteiro tem que voltar correndo porque perdeu a bola. Aí, 3 vezes que faz isso, o time morre, o time, ó, põe a língua pra fora. Então, tem hora que é melhor jogar feio. A gente vê o exemplo, o Fluminense tenta sair jogando o tempo todo, tá tomando uma porrada atrás da outra. Tem que jogar feio. Tem hora que tem que jogar feio, tá? Contra o Flamengo faltou isso, faltou jogar feio, sabe? Então, muita atenção nessa partida, muita atenção também nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô muito feliz porque o Little Couto tá voltando pro nosso Vasco da Gama, né, meus amigos? Eu vou deixar vocês, eu vou ficar por aqui, tem outras coisas pra fazer também, se eu tiver mais notícias importantes do nosso Vascão, você já sabe, a gente brota aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!